Nos disse Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós ficamos imaginando o que ele quis dizer com isso. Nós estávamos estudando até aqui as nossas reencarnações, que nada mais são que oportunidades que Deus nos dá de voltarmos com outro corpo, é lógico, numa nova existência, para que possamos buscar aquelas dívidas de amor que nós deixamos para trás. E a reencarnação é sempre uma oportunidade e nos dá cada vez mais esperança, porque em muitos momentos a gente só percebe que a gente erra, que a gente passou uma vida inteira de erros, praticamente no final das nossas vidas. É muito difícil a gente parar e refletir sobre os nossos erros, sobre o que a gente deveria ter feito para a gente se melhorar. E muitas vezes a gente encontra na nossa autorreflexão os motivos dos nossos sofrimentos. E outras vezes a gente acaba não encontrando esses motivos. A gente se acha injustiçado. Por que acontece isso comigo? Então, a reencarnação traz para a gente muitas respostas que até então ficavam pairando em nossas mentes. Por que existe tanta desigualdade? Por que eu nasci num berço mais humilde e o meu irmão ali do lado nasceu num berço mais abastado financeiramente? Por que crianças nascem com deficiências físicas, deficiências das mais variadas? Então a gente encontra na reencarnação, que traz para a gente a oportunidade da gente crescer, de melhorar e saldar também as nossas dívidas que a gente deixou aí pelo meio do caminho. Então a reencarnação é um alívio para todos nós. É uma chance, é uma esperança que nós temos de que a gente pode construir um mundo melhor. Se hoje nossas vidas não estão tão bem pautadas em bonanças, em bem-aventuranças, cabe a nós refletirmos como nós estamos agindo, o que nós temos feito de errado, o que nós temos feito de certo, para que amanhã nós consigamos ter uma vida um pouco melhor. Começando hoje a nossa transformação, buscando sempre um futuro melhor para todos nós. Disse Jesus, aqui trazido por João, capítulo 14, versículos 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu teria vô-lo dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. É um convite de Jesus para nós, dizendo que Ele está indo, preparando um lugar para a gente, para nós, né? E depois Ele vai vir nos buscar. Mas será que Ele vai vir nos buscar do jeito que nós somos? Será que é um convite à frouxidão das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, esperando passivamente que Jesus venha nos buscar? Não, Ele está preparando um lugar e ele quer que a gente esteja lá com Ele de acordo com o nosso merecimento. Ele quer que nós sejamos, inclusive, como Ele. Que a gente possa atingir um grau de elevação espiritual tão grande quanto o dele. E é possível? Sim. Não estão querendo aqui menosprezar, né? Jesus Cristo, pelo amor de Deus, mas nós podemos, pelo nosso esforço, evoluir tanto e chegar no mesmo ponto ou mais. Ele já disse isso para nós.
podemos fazer o que Ele faz e muito mais. E o tema de hoje é sobre a encarnação nos diferentes mundos. E diz o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, que a casa do Pai é o universo. Todo o universo é a casa do Pai, quando ele diz que há muitas moradas na casa do Pai. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, existem vários mundos na qual os espíritos podem realizar o seu adiantamento. Existem várias classificações de mundos diferentes, e nós já vimos isso em estudos passados. Existem os mundos primitivos, que são aqueles mundos que são designados para aqueles espíritos que estão em formação, em início de formação, que são seres humanos de uma forma um pouco mais primitiva. E se a gente puder comparar aqui na Terra, são aqueles povos bárbaros de antigamente que viviam em guerras, né? Ou até mesmo no início da formação dos habitantes da Terra. Esses são os mundos primitivos. Em segundo plano, nós temos o mundo de provas e expiações, que é esse mundo que nós vivemos atualmente. Um mundo cheio de dificuldades, um mundo cheio de obstáculos a serem superados, mas é um mundo de provas, ou seja, nós temos que passar por provas para averiguar se nós estamos aprendendo mesmo no nosso crescimento, e expiações é que é para a gente saldar os débitos que nós deixamos no passado, o mal que nós fizemos aos outros, colhermos os frutos daquilo que nós colhemos, para o bem ou para o mal. Acima dos nossos mundos existem os mundos de regeneração, no qual o planeta Terra está caminhando para ele, tá? Mas não é o planeta Terra físico que está caminhando para o mundo de regeneração. Somos nós, quanto habitantes dele, porque nós todos estamos aqui pela afinidade que nós temos, com graus de evolução um pouquinho diferentes de um para o outro, mas basicamente no mesmo nível de afeição, no mesmo nível de conhecimento, no mesmo nível de evolução, muito próximos uns dos outros. É lógico que existe uma certa diferença de pessoa para pessoa, mas nós estamos mais ou menos no mesmo bojo. Então, o planeta Terra está se caminhando para um mundo de regeneração, onde haverá o predomínio do bem sobre o mal. No nosso mundo, que é o mundo de provas e expiações, nós temos o predomínio do mal. Aqui nós aprendemos as duras penas, como caminhar para frente através das nossas dificuldades. Acima do mundo de regeneração, existem os mundos ditosos, onde os seres são muito mais felizes ainda, praticamente a ausência de mal, e por fim os mundos celestes. Mas quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, ele não quis dizer que só existem essas classificações, que nós, como seres humanos, vamos passar por esses planetas, só por esses planetas. E existem só 5 tipos de mundos diferentes. Em cada classificação dessa, em mundos primitivos, existem inúmeros planetas, inúmeros, no universo, que nós não conhecemos, mas que existem, na qual os espíritos estão encarnados. Mundos de provas e expiações, existem inúmeros outros como os nossos. E nós estamos no mundo, planeta Terra, pela afinidade que nos aproxima. Mas, se for preciso, numa nova encarnação, nós podemos ir para um outro mundo de provas e expiações, que é semelhante ao planeta Terra, em outro lugar longe daqui. Isso é possível e acontece a todo momento. E assim com os demais mundos também. Então, existem inúmeros mundos habitáveis, embora a gente não consiga chegar lá, e não é aquela história de eu vou em Marte ver se tem marciano. Não é bem assim. Cada mundo tem a sua classificação, tem a sua especificidade, tem o seu grau de evolução, e se a gente não consegue ver um espírito aqui, nós não vamos ver espíritos em outros planetas também. Mas existem sim planetas habitáveis e com formas parecidas com formas humanas, igual nós temos aqui, com constituições diferentes. Vamos ao Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo da pluralidade das existências, encarnação nos diferentes mundos.
Começamos com a pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Ou seja, se a gente tiver que viver no nosso corpo, ou encarnar, enquanto estivermos encarnando em corpos, todas as encarnações são aqui no planeta Terra? Respondem os espíritos, não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras. Então, nós não estamos passando a nossa primeira encarnação. Nem as últimas, não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha o que nós somos. Nós somos do mundo dos mais materiais e dos mais distantes da perfeição. Nós só ganhamos dos mundos primitivos. Tem uma imensidão ali para frente para a gente percorrer. Pergunta 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Ou seja, se eu estiver no plano espiritual, tendo habitado o planeta Terra, numa nova encarnação, eu vou encarnar aqui no planeta Terra mesmo ou eu posso encarnar num outro planeta? É lógico que outro planeta é semelhante e de acordo com o meu grau de evolução. Vamos à resposta. Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então, nós todos podemos voltar a encarnar muitas vezes no planeta Terra ou em outro planeta da mesma categoria de provas e expiações. Podemos, então, reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, é a resposta dos espíritos. E Kardec faz outra pergunta em cima disso. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Estamos no planeta Terra, numa outra encarnação fomos para um outro planeta. Podemos voltar para o planeta Terra? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido em vários planetas e também na Terra. Pergunta 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? É uma necessidade para todos nós viver no planeta Terra? Resposta, não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez seja até pior do que ela. Então, não necessariamente, nós no nosso grau de evolução, vamos reencarnar no planeta Terra. Nós podemos encarnar no planeta semelhante à Terra, mas que esteja em estado evolutivo pior do que nós estamos no momento de hoje. Imaginam vocês, hoje, imaginemos nós, vivendo numa sociedade há 100 anos atrás, sem energia elétrica, sem aparelho celular, sem comunicação. Parece... não dá para imaginar, né? Então, mas a gente pode ir para um planeta que esteja num grau de evolução um pouco mais atrasado que o planeta Terra, dentro do mesmo padrão de provas e expiações. Pergunta: haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Existe alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Depende do ponto de vista, né, gente? Se a gente for considerar violência, corrupção, egoísmo nosso e tal, não vale muito a pena não, né? Mas é o nosso merecimento estar aqui. Resposta: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Se o espírito voltou para o planeta Terra em missão, está tudo certo. Ele já tem a evolução dele, veio para cá. Nós temos aí vários exemplos de pessoas que nos deixaram um legado de amor muito grande e que vieram à Terra com certeza em missão. Para esses indivíduos, é uma satisfação voltar para o planeta Terra, porque até mesmo pelo grau de evolução deles, o interesse é servir, é transmitir amor. Pergunta. Continuação da pergunta anterior. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Se para nós aqui no planeta Terra é difícil, nós temos doença, nós temos injustiças, será que não seria melhor se a gente ficasse só no
no mundo espiritual? Resposta: não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. O planeta Terra traz para a gente uma oportunidade muito grande de vivenciar com as dificuldades aquilo que nós aprendemos no plano espiritual. Nós, ao desencarnarmos, vamos para o plano espiritual, de acordo com o nosso grau de evolução também, e lá, se a gente tiver esse grau de adiantamento, nós vamos aprender muitas coisas. E é muito bom viver num ambiente onde as pessoas pensam iguais a nós. O mundo seria perfeito se eu tivesse um mundo com pessoas que pensassem igual a mim, embora o mundo não valesse muita coisa. Seria perfeito. Por quê? Porque eu sei o que me faz mal e eu sei o que eu poderia fazer para evitar isso. Então é muito fácil a gente conviver num ambiente de amor, mas e para colocar isso em prática? É por isso que nós estamos aqui no planeta Terra, convivendo com pessoas tão diferentes. Umas a gente tropeça, mas aprende que com os nossos erros que a gente não deve errar de novo, mas com outras pessoas, tantas pessoas, nós aprendemos tantas coisas boas. A gente olha para os nossos irmãos, nossos vizinhos, tem sempre um amigo que a gente admira, né? Então o planeta Terra traz essa oportunidade para a gente. O mundo encarnado traz isso para a gente. Pergunta 176. Depois de haver encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar nesse, sem que jamais aí tenha estado? Ou seja, eu sou um espírito que já habitei vários planetas diferentes, mas nunca estive na Terra. Eu posso encarnar nesse sem jamais ter vindo para cá? E a resposta é sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se em outro. Se a condição do planeta Terra não satisfizer mais ao que a gente precisa, nós somos levados para um outro mundo. Se a gente não tiver evolução suficiente para ir para um mundo um pouquinho melhor, nós vamos para da mesma categoria, para tirar dali o proveito que nos falta, que não teria no planeta que nós habitamos. Subpergunta da 176. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Entre nós, será que existe alguém que esteja aqui no planeta Terra, que venha de outro planeta, que esteja aqui no planeta Terra pela primeira vez? Muitos é a resposta, e em graus diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra? Será que os bonitinhos, lourinhos de olhos azuis são os que vieram de outro planeta, né? E a gente tem como identificar que eles são de outro planeta porque eles são lourinhos de olhos azuis? Nenhuma utilidade teria isso, dizem os espíritos. Não teria mesmo, porque se nós somos crianças, estamos numa escola, e chega uma criança nova na escola, todo mundo se volta para aquela criança nova. Então, que adiantaria, para que serviria nós sabermos que o Marcelo veio de outro planeta e é a primeira vez que ele está aqui no planeta Terra? Nenhum fundamento tem. Nenhuma utilidade teria. Pergunta 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, que é o nosso objetivo, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Nós temos uma gama incalculável, incontável de mundos habitáveis. Nós temos que passar por todos eles até chegar à perfeição? É a pergunta. E a resposta é não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala 2. E o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Não tem sentido eu habitar no planeta Terra e no outro planeta, numa outra galáxia parecido com a Terra, eu ir para lá também. Não tem sentido. O que tem sentido é passar do mundo primitivo, que nós já passamos todos nós já fomos seres primitivos. Depois, prova de expiações, regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Então, como é que se explica eu ter que nascer muitas vezes, viver muitas vezes, conviver muitas vezes no mesmo planeta?
A resposta: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. São inúmeras as encarnações que nós temos passado no mesmo planeta, ou no mesmo grau, do mesmo grau de evolução. São inúmeras. Assim como serão inúmeras até nós sairmos dela. Mas para isso, depende só do nosso esforço. Se nós quisermos, a gente pode dar um salto enorme. Basta que a gente pratique caridade, amor ao próximo, seguir aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho. Colocar isso em prática e vivenciar isso. E com isso a gente encurta bastante o tempo que nós temos que passar no mundo de determinado grau de evolução. Então, por que nós temos que passar muitas vezes no planeta Terra, no mesmo planeta? Porque cada vez que nós viemos para cá, nós nos deparamos com situações diferentes e oportunidades diferentes de crescimento, até a gente atingir o grau que não necessitemos mais permanecer nesse planeta e vamos para um planeta mais evoluído, para um mundo mais evoluído. Pergunta 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Posso eu, por exemplo, habitar um mundo inferior a esse da qual nós habitamos? E a resposta é sim, quando em missão. Com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que se aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Vamos supor que tem um colega aqui na plateia que seja dentista ou odontólogo. Ele está vivendo em Rondonópolis, uma cidade muito boa de se viver, com 200 e tantos mil habitantes, que oferece para ele uma condição financeira e de crescimento muito grande, e surge para ele uma oportunidade lá nos confins de Manaus, local de difícil acesso, com uma populaçãozinha de 10 mil habitantes, onde não tem cinema, onde não tem direito à internet, né? A comparação é essa, você ir para um lugar que esteja pior. Mas esse colega odontólogo, ele recebe uma compensação financeira muito boa para ir para lá. E ele aceita ir. Ele sabe que lá não tem internet, que não tem cinema, que não tem shopping, que não tem nada das comodidades que nós temos aqui, mas ele aceita ir. Há espíritos também que aceitam vir como missão, porque essa missão vai engrandecê-lo, vai levá-lo a uma condição melhor para ele. Continua a pergunta. Mas não pode dar-se também por expiação, ir para um mundo menos evoluído que o nosso por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Pode Deus fazer com que um espírito que esteja no planeta Terra seja recolocado num mundo pior do que o planeta Terra? Essa é a pergunta. E a resposta é: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Ninguém vai para trás. A gente só evolui ou permanece do jeito que a gente está, em grau de evolução. Continua a resposta. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então, se for conveniente para o nosso crescimento, se esse mundo tiver as condições que nós precisamos, nós podemos sim ir para um mundo pior do que o nosso atual, sem que isso nos faça sermos piores no nosso grau de evolução. Nós continuamos a mesma coisa, nós estacionamos, mas nós vamos habitar um mundo um pouco mais difícil do que esse. E continua ainda uma outra pergunta em cima dessa. Quais os que têm que recomeçar a mesma existência? Quais são os espíritos que precisam recomeçar na mesma existência? Nós estamos aqui recomeçando a todo momento. E a resposta é:
os que faliram em suas missões ou em suas provas. Nós estamos aqui querendo consertar os nossos erros e passar pelas provas que nós temos que passar. Assim que a gente conseguir, nós vamos passando para um mundo melhor. Pergunta 179. Os seres que habitam em cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Todos nós aqui temos o mesmo nível de perfeição? Essa é a pergunta. E a resposta é não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Em todos os mundos tem o que acontece aqui na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que tinha aqui no planeta Terra? A inteligência não se perde nunca. Essa não se perde. E a resposta é, sem dúvida, que conserva a inteligência. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Nós podemos ter uma última encarnação no planeta Terra e sermos convenientes passar para um mundo diferente do planeta Terra, e nesse mundo ter uma constituição física um pouco diferente da nossa, e no início termos um pouco de dificuldade de agregarmos aí o nosso espírito com o corpo físico que nós já estamos acostumados no planeta Terra. Tá? Mas a inteligência nossa não se perde. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Lá em outra galáxia, um planeta que tem a mesma categoria do nosso, tem corpos parecidos com os nossos? E a resposta é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Matéria, corpo. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos que percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na Terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, cada mundo, à medida que nós vamos evoluindo, o nosso corpo que a gente carrega vai se tornando menos material. E a gente vai se depurando cada vez mais e deixando, à medida que nós vamos também melhorando nossa relação com a matéria. Então, em mundos superiores ao nosso, os corpos são mais sutis, mais leves do que esse nosso aqui, embora ainda tenha constituição física, só nos mundos mais evoluídos que não tem. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Dá para a gente saber certinho, nos diferentes mundos que existem, bilhões de mundos existentes, como é que é o estado físico e moral desses mundos? Respondem, nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos relatar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Então, não é permitido a gente conhecer isso ainda, porque nós não temos capacidade de entendimento para isso. Mas o que ele deixa frisado aqui na nota é que quanto mais evoluído, menos material o nosso corpo é. A gente carrega menos matéria conosco. E quanto menos matéria nós temos, mais longeva é a nossa vida. Porque o que faz com que a nossa vida seja muito curta é a matéria que é sujeita a doenças, a intempéries, né? Então, quanto menos matéria, maior é o tempo de vida dos seres. Falta bem pouquinho para a gente terminar. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância. Se eu vou daqui para um outro mundo, o meu espírito também passa por uma nova infância. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no nosso mundo. Ou seja, em vários mundos também tem a questão da infância do espírito, mas nem sempre é tão longa quanto a nossa infância. Tem planetas e mundos mais evoluídos que a infância é bem mais curtinha.
Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde possa habitar? Seria bom se todos nós pudéssemos, né? Mas talvez a gente não conseguiria suportar um mundo que a gente gostaria. E a resposta é nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode até obtê-lo, se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação desses. Se o espírito nada pedir, o que é que determina que mundo que vai reencarnar? O grau de sua elevação. Ou seja, a elevação que faz com que nós estejamos todos agregados aqui nesse planeta Terra. É o mesmo, é o grau de elevação próximo. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Ou seja, o mundo fica do mesmo jeito e as pessoas se modificam? O mundo fica igual e as pessoas que vão evoluindo? E a resposta é não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. A Terra também passará por uma transformação, como nós estamos como sociedade progredindo. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então, a promessa do planeta Terra se tornar um paraíso não está muito longe. Mas se a gente, como sociedade, ajudar nesse processo, e nós temos que ajudar porque o mundo só progride se a gente progredir. Mas se a gente fizer a nossa parte de uma forma mais acelerada, esse progresso acontece de forma mais acelerada. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Ou seja, a gente pode deixar de ter carne, né, matéria, carregando junto com o nosso espírito? E mesmo esse envoltório, que é o perispírito, que é aquele envoltório que modela o espírito, que faz a união entre o espírito e o corpo, até mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se nem existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, os espíritos puros não são materializados, mas eles são envoltos por um perispírito muito sutil. Perispírito nós também temos, tá, gente? Só que é um perispírito mais para o lado materializado do que os espíritos mais evoluídos. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? É a mesma constituição do perispírito em todos os mundos? E a resposta é não. É mais ou menos etérea, é mais ou menos sutil, é mais ou menos refinada. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez de um relâmpago. Ou seja, quando nós vamos de um planeta para o outro, o nosso espírito sofre a transformação para poder estar naquele mundo com mais afinidade. E a última pergunta desse tema é: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, vagando por aí, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Ou seja, existe um lugar onde os espíritos puros vivem, habitam, ou eles ficam aí, né, ajudando Deus e deslocados sem ter um mundo especial? E a resposta é: habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Aqui nós estamos presos. Os espíritos puros têm a liberdade de se locomover entre os diversos mundos para levarem o auxílio deles. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte, os espíritos puros. Então, com isso, nós conseguimos entender um pouquinho mais a respeito das nossas encarnações nos diferentes mundos. Então, fique consolidado que nós temos várias vidas, nós vivemos muitas vezes e nós vamos passando de um mundo para o outro de acordo com as necessidades de todos nós. Vamos dar seguimento agora a um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado a todos.